E neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida dos cristãos, mas que ao mesmo tempo gera muitas dúvidas: a Santa Ceia. Todas as semanas, muitas pessoas me procuram nas redes sociais para me perguntar se elas podem ou não participar dessa celebração. E os motivos são vários. Algumas têm uma união estável, mas não são casadas no papel, outras são divorciadas, e há também aqueles que não têm certeza se são dignos de se assentarem à mesa do Senhor por causa dos seus pecados e vícios. Mas antes de começarmos a encontrar as respostas para essas e outras perguntas a respeito da Santa Ceia, então vamos lá. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Mesa do Senhor, foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Na noite anterior à sua morte, ele se reuniu com seus discípulos para jantar. E Jesus sabia que estava chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus discípulos o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados." Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo poucas horas depois. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa da importância daquela ceia, Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem aquela cerimônia para se lembrarem dele e da sua prova de amor, sempre que se juntassem com outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Na minha igreja, por exemplo, ela é sempre celebrada no primeiro domingo de cada mês. E na sua? Me conte aqui nos comentários como é a Santa Ceia na sua igreja. E continuando, agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é tão importante. A Santa Ceia volta a nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, com a correria do dia a dia, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. E a ceia nos ajuda a nos focar novamente no Senhor. E não há nada mais importante do que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos a nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. E é também durante a Santa Ceia que nós confessamos a Deus os nossos pecados e reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos espiritualmente mortos. Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma coisa que nós não podemos esquecer é que a celebração da Santa Ceia não serve apenas para nos lembrar do que aconteceu no passado, mas sim para nos encher de esperança em relação ao futuro. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando participamos da mesa do Senhor, estamos declarando que acreditamos na volta de Jesus e que esperamos ansiosamente por ela. E diante de todas essas afirmações, você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É lógico que um pedaço de pão e um copinho de suco por si só não tem poder nenhum sobre as nossas vidas.
O que realmente tem significado para nós cristãos é a comunhão com os nossos irmãos na fé para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Acontece que hoje, a maioria das denominações cristãs criaram uma série de regras a respeito da Santa Ceia. A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Eu entendo que estabelecer uma data é importante para que a igreja possa se organizar para celebrar esse momento. Porém, não há nada na Bíblia que limite o número de vezes que a ceia deve ser realizada. Então não se preocupe com isso, se na sua igreja ela seja realizada com mais frequência ou não. Na época dos discípulos, os cristãos faziam a ceia sempre que se encontravam na casa de algum deles. Mas as regras que geram mais dúvidas e polêmicas estão relacionadas às igrejas que limitam quem pode ou não pode participar da ceia do Senhor. Em algumas igrejas, por exemplo, membros que vivem uma união estável, mas que não são legalmente casados, não podem participar. O mesmo acontece com aqueles que fumam, que não dão dízimo e ofertas, que não conseguem abandonar determinado pecado, entre outras coisas. Já outros líderes religiosos acreditam que a Santa Ceia não deve ser um evento que separa os santos dos pecadores, os fiéis dos infiéis. Eles declaram que, se fosse assim, Jesus teria expulsado Judas e Pedro da mesa no momento em que ele compartilhou o pão e vinho com os discípulos. Afinal de contas, Judas o entregou aos seus perseguidores à troca de 30 moedas de prata, e Pedro negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele celebrou a ceia com todos aqueles homens, porque queria mostrar a eles que o seu amor e a sua misericórdia eram muito maiores do que os seus pecados. Mas afinal de contas, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz um alerta para que os cristãos não participem da mesa do Senhor de forma indigna. Vamos ver o que está escrito. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Será que Paulo estava falando dos divorciados? Ou daqueles que não eram legalmente casados? Ou será que o recado dele foi para aqueles que não conseguiam viver totalmente em santidade? Na verdade, meus irmãos, não é nada disso. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos membros da igreja de Corinto porque eles estavam banalizando a celebração da ceia. Veja o que ele disse. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo repreendeu os cristãos daquela igreja porque eles estavam fazendo da Santa Ceia um evento social, nada mais do que isso. Eles usavam esse momento que deveria ser sagrado para se empanturrar de pão e se embebedar de vinho. Os coríntios não estavam preocupados em se lembrar do sacrifício de Jesus por eles e nem celebravam o fato de terem recebido a vida eterna. Por isso, quando Paulo fala que quem participar da ceia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, ele estava dizendo que nós não devemos brincar com esse momento tão sério, senão colheremos as consequências. Há muitos pastores e líderes que entendem esses versículos de forma distorcida e com isso proíbem os seus membros de participarem da ceia por julgarem que eles não são dignos. Mas uma coisa precisa ficar muito clara: a ceia do Senhor é lugar de misericórdia e amor, pois foi entregando a sua carne e o seu sangue que Cristo nos perdoou. E só Deus sabe o que está no coração de cada um. Mas vamos supor que alguém esteja vivendo uma vida de pecado, sem que haja arrependimento e o desejo de mudança, e ela resolva participar da Santa Ceia. O que acontecerá com ela? Nesse caso, podemos dizer que ela também está participando da ceia indignamente, pois está desprezando o sacrifício de Jesus
e a oportunidade de se arrepender e viver uma nova vida com Ele. E talvez você se pergunte, mas pastor, quem não participa da Santa Ceia perde a salvação? Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que não é isso que fará você perder a salvação, por mais que alguns líderes religiosos digam o contrário. Eles afirmam isso usando uma passagem que está em João capítulo 6. Veja o que está escrito. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Muitos podem até não entender, mas o que Jesus realmente disse nessa passagem é que aquele que não reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo e entregou a própria vida para salvar os que nele creem, e não viver de acordo com seus ensinamentos, não será salvo e não receberá a vida eterna. Se alimentar de Jesus é isso. Ele não deixará de salvar ninguém por participar ou não da Santa Ceia, pois a nossa salvação depende somente da nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E talvez você ainda se pergunte, e quando Paulo disse que nós devemos nos examinar antes de participar da Santa Ceia, o que ele quis dizer com isso? Paulo estava explicando que devemos refletir sobre o motivo que está nos levando a participar desse momento. Se estamos conscientes da importância que aquele pão e o suco de uva representam. Vamos relembrar o que ele disse. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Precisamos entender que foi pago um alto preço na cruz para que hoje você e eu façamos parte do corpo de Cristo. Por isso, quando você for participar da Santa Ceia, ore por um momento, abaixe a cabeça e examine o seu coração. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e se arrependa deles. Reconheça também que você não é digno de se assentar à mesa, mas graças ao amor e à misericórdia do Senhor por sua vida, você pode fazer isso. E por fim, agradeça Jesus por entregar a própria vida em seu favor e deixe que a esperança e a alegria tomem conta do seu coração. E se na sua igreja você é proibido de participar da Santa Ceia, a melhor coisa a se fazer é tentar conversar com a sua liderança. Mostre ao seu pastor que você ama Jesus e sabe qual é o verdadeiro significado desse momento. Há muitas igrejas, por exemplo, que só permitem participar da ceia quem se batizou e fez uma profissão de fé. E se na sua igreja for assim, e você deseja continuar congregando nela, respeite as regras daquela igreja e busque regularizar a sua situação, para que você participe desse momento tão especial. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.